Minha querida, muito obrigado primeiro por você ter aceitado, tá bom, estar aqui com a gente. Com certeza vai ser bem bacana e já te agradecendo pelo seu investimento para de alguma forma, né, ampliar nossa consciência aqui e falar desse tema que, enfim, é imenso e que nós vamos conhecer um pouquinho com você. Mas antes de a gente começar aqui a te apresentar, deixa eu só falar um pouquinho para quem está chegando, né, que te segue, não conhece o que nós estamos fazendo aqui. É o seguinte, gente, boa noite a todos e a todas. Eu sou o William Siri, eu faço parte do coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só. Moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui é um projeto, um quadro que nós estamos fazendo, que se chama Siri na Live, né? Desde no final ali de março, nós começamos a fazer uma série de lives, porque nesse momento, né, de pandemia, que nós temos sim que ter a consciência de tudo que está acontecendo, né, para a gente ficar prevenido, mas nós estamos aproveitando esse momento para falar de outros temas mais variados possível. Já teve de tudo aqui. Teve sobre cinema, sobre permacultura, política, enfim, economia, renda básica, tem de tudo. E hoje é sobre palhaçaria, né? Com certeza, para muita gente como você, né, e que está vindo por você também, conhece esse universo. Porém, muita gente não conhece ainda. Eu acho que vai ser muito importante a gente debater aqui um pouquinho disso. E aí, antes de passar para você, deixa eu pegar aqui para te apresentar, né? Júlia é atriz, é palhaça desde 2005, pelo menos é o que a gente levantou aqui, né? Desde 2005 é atriz e palhaça, atua como palhaça em hospitais públicos, em ações que articulam a arte, saúde e educação. E coordena o projeto Roda de Palhaço. Então, isso aí, né, é um pouco do Siri apresentando a Júlia. Se apresenta aí, minha amiga. Siri, muito prazer primeiro. Prazer. Agradecer demais também esse convite. Muito legal esses espaços que estão se criando, né? Da gente trocar ideias sobre as nossas vidas nesse contexto, né? Que a gente... é o nosso jeito de olhar para fora, né? Já que a gente está aqui em casa, olhando bastante para dentro, é uma maneira legal de trocar. Então, eu sou a atriz, palhaça, como você falou. Desde 2005 eu trabalho profissionalmente como palhaça, Tá. né? A minha formação é um pouco anterior, eu fiz Unirio, e lá, por sorte, que é uma universidade pública federal, né? E lá tem uma faculdade de teatro, e por sorte, lá dentro estava nascendo um projeto que se chamava Enfermaria do Riso, que ainda existe, coordenado pela Ana Ascar, que é uma professora lá, uma professora muito bacana, muito importante, porque era o início desse projeto. Então, a minha história com o palhaço começa lá. Aí, né, entrei na faculdade em 96, lá, em 99, 2000 começou o curso, começou esse projeto. Se eu me perder, você me ajuda, tá? Porque eu não Não, estou tá muito tranquilo. acostumada a ficar Não, falando assim, relaxa. sozinha. Mas, ó, tá sozinha, mas tá com uma galera aqui também, te vendo. Eu estou vendo que uns amigos entraram já. Então, a minha história com o palhaço começa aí em 99, 2000, com esse projeto chamado Enfermaria do Riso, quando eu despertei assim, pro que eu comecei a me encantar pelo universo do palhaço, mas eu conheci o palhaço no teatro, né? Tem muita gente que tem o primeiro contato com o palhaço no circo. Eu não me lembro da minha infância de ter ido muito ao circo, infelizmente. Mas tem muita gente que conhece a figura do palhaço através do circo, né? O circo, na verdade, a origem comum, né, é a mesma, mas Sim. depois o palhaço vai se adaptando aos espaços. Por isso até que eu falei com o Rodrigo que eu tinha participado de uma conversa lá na Unirio, que era o palhaço está em toda parte, era alguma coisa assim, foi promovida pela Enfermaria do Riso. E é verdade, né? O palhaço foi se espalhando, depois que sai do circo, ou até antes de ir para o circo, ele já estava nas praças, na Idade Média, o que a gente, né, os jograis, tinha um monte de espécies que a gente, depois estudando, começa a poder chamar de palhaço. Então ali já era a origem e tal. Então é uma figura muito antiga, né? Assim, muito antiga. Todas as tradições, todas as sociedades têm uma história para contar de seus palhaços. Eu não sou uma teórica disso, então eu vou falar muito pouco para não falar besteira. mas é impressionante, assim, né? Como
toda sociedade precisa de um palhaço, né? Da necessidade dessa figura que é humana, né? Que não é Deus, que não são os deuses, né? É uma figura que justamente eu estava lendo agora de um livro que é muito legal da Alice Viveiros de Castro, que ela fala dessa figura sem importância e ao mesmo tempo com essa grande importância, mas ele não é um herói, né? Ele é mais o anti-herói. Ele porque justamente ele no circo, por exemplo, ele é aquele que cai, né? A gente tem um acrobata, as grandes figuras, né? Fazendo aquelas coisas sobre-humanas, né? E justamente o palhaço vem depois, porque a gente fica na suspensão daquela coisa incrível que você admira e nunca se imagina fazendo aquilo, e aquele homem que é igual você consegue fazer, aí vem o palhaço logo depois e toma né, solta um pum daqueles, toma um trupico, dá um trupico, leva uma gag, enfim, todo mundo ri porque se identifica e tem aquele alívio, né, assim, então é uma figura muito interessante e necessária, Sim, né, sim. Para tirar somos desse todos... palhaço, Não, fala. para tirar um pouco desse imaginário, né, somente do herói, o palhaço coloca a gente um pouco ali mais, você é homem, você é uma mulher, enfim, te traz para a realidade. Você erra isso porque tem também. esse aspecto do ridículo também, né? Do ridículo que a gente de querer acertar, né? De querer ser inteligente, de querer ser o melhor. Essa coisa até da competição mesmo, que a gente quando vive, né, numa sociedade... Eu acho que é uma questão humana mesmo. Eu não sei muito como abordar isso, mas a gente, na sociedade que a gente vive, por exemplo... Né, a gente é ensinado que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser o vencedor. E isso cria uma tensão, né, na gente, porque primeiro porque a gente fica num lugar competitivo com as pessoas, né? Então, assim, em termos de, sei lá, ganhar o emprego, você tem que ser o cara, o interessante, o mais. E você mais do que o quê, né? Mais do que quem? E o palhaço não. O palhaço não deseja, não almeja isso, né? Por isso que também é interessante. Eu trabalho com palhaçaria no hospital, né? Essencialmente no teatro também. Eu sou do É, teatro. tem umas perguntas aqui para você sobre isso também. Eu vou. Então, olha, se não me parar, Tá, você vai embora, né? Então, olha só, exatamente. Então, me deixa eu ajuda. aqui falar como é que é o esquema, né? Para a gente entrar aqui um Fala. pouco no roteiro. Quando eu anunciei ali, né, que a gente ia conversar, eu coloquei na minha caixa, nas histórias ali, que quem quisesse fazer uma pergunta para você, para fazer. Enfim, aí as perguntas estão aqui. Vira e mexe, eu vou olhar para cá, porque aqui está o computador com as perguntas que eu tenho para fazer para você, que as pessoas têm curiosidade, né? Assim, são Sim. diversas perguntas, vamos tentar aqui, é uma hora que nós temos, mas eu acho que vai dar para abordar basicamente todas. E aí, já para entrar um pouco aqui na dinâmica, é o seguinte, tem uma pergunta que é a primeira, enfim, que eu faço para todos e todas que começam aqui, que a gente vai conversando, né? O que é um pouco do seu começo. Você falou já ali da Unirio e tal, só que eu queria aprofundar um pouquinho mais, assim, ali me parece, como você colocou, na Unirio foi que você teve o acesso, né, à palhaçaria e tudo mais, ao palhaço, a palhaça. Queria saber, mas o que realmente, aonde foi o gapzinho, aonde foi o momento de virada de chave ali do teatro que você falou assim, eu quero isso para minha vida. Como é que foi essa construção? Se foi teve influência de alguém? Enfim, como é que foi isso dentro de você? Então, eu assisti um espetáculo que era da companhia Sunil, Companhia de Teatro Sunil, que acho que é uma pequena companhia que surgiu de uma outra, que é a do Daniele Finzi-Pasca, que é um encenador mundialmente conhecido, que tem essa companhia, a Companhia Finzi-Pasca, que é o Teatro da Carícia, que ele chama, né, o nome dele. Agora eu estou em dúvida se a companhia agora chama Finzi-Pasca ou Teatro da Carícia, mas não importa. Em 90 e poucos, quando eu estava na Unirio, eu assisti esse espetáculo, que era o 1337, que eram duas figuras, que eu não chamava não sabia que era palhaço, porque elas não usavam nariz,
mas era de uma delicadeza, de uma poesia, era um universo que eu nunca tinha visto, que me emocionou muito e eram figuras humanas, ao mesmo tempo eram mais próximas do que eu, sei lá, que posso chamar de anjos, assim, tinha uma dimensão angélica que e tinha uma inocência, tinha uma pureza. Eu fiquei completamente apaixonada pelo espetáculo. Uma das atrizes, a Beatriz Sayad, era do Doutores da Alegria, depois eu vim a conhecer. E na Unirio, por coincidência, na mesma época, estava começando esse projeto, que foi a Enfermaria do Riso, e estava oferecendo uma oficina de palhaço. E eu já conhecia de ouvir falar o Doutores da Alegria, dos Doutores da Alegria, que é uma ONG lá em São Paulo, né, que meio que trouxe o palhaço para o hospital, trouxe a importância do Opa, a minha bateria aqui, meu Deus. Voltou. Não. É porque gasta muita Voltou. energia aqui e o meu carregador tá com problema, gente. Vamos. Então, pessoal, ó, cruza o dedinho aí. Bom, Vai que dar o palhaço certo. nos proteja. Aí, enfim, fiquei muito encantada. E aí passei a querer buscar isso porque eu entendia que, quando eu estava falando do Doutores da Alegria, porque eu via que existia o artista com uma função social muito que me interessou também, né? De entender. Eu nunca fui aquela criança que todo mundo dizia, você vai ser atriz, eu tenho certeza. Nunca fui, eu sempre fui muito quieta, muito calada, muito observadora. E por acaso, assim, o teatro, eu me aproximei do teatro muito primeiro como recurso terapêutico. Minha mãe me botou no teatro para eu aprender a falar. Eu costumo dizer que o teatro me ensinou a falar, me deu uma linguagem. E depois o palhaço foi essa segunda linguagem que eu acho que eu realmente me aproximei de alguma coisa muito própria, né? Em vez de porque o palhaço nasce, para mim, né? Ele nasce de alguma coisa muito singular, né? Sua, uma pesquisa de uma singularidade. Ele tem milhões de técnicas, tem mestres de todos os tipos, né? Se você for aprender a ser palhaço no circo, você vai ter um outro caminho. Mas no teatro, ele nasce muito de uma investigação sobre si mesmo, sobre as suas fraquezas, sobre as suas singularidades e então sobre as coisas que te tornam, né, que são fortes em você, mas é o particular, é único, né? Não tem um palhaço igual ao outro. Então aquilo me apaixonou muito. E foi aí que eu falei, eu preciso saber o que é isso. Eu achei que eu ia me encontrar mais se eu fosse buscar essa linguagem. Entendeu? E se encontrou? Sim. Que bom. Que bom. Vem cá, deixa eu lhe fazer uma primeira pergunta aqui da galera. Essa aqui é da Jamile, tá? É o seguinte, ó. Uhum. No dia a dia, é mais comum a gente ver palhaços homens. Essa é só uma Uhum. impressão ou é uma realidade? Como está o cenário atual em relação a isso? Uau. É, Sim, a tradição, acho que é uma questão histórica mesmo, né? Assim, as mulheres vêm conquistando um espaço e não à toa o palhaço também, né? Assim, mas toda a tradição, se você for ver os antigos, eu não sei quando que existiram as primeiras mulheres palhaças, aí vocês vão pesquisar com as Marias da Graça, que É, pesquisar com quem? Porque ah, deu uma travada, mas voltou agora. Pesquisar com as quem? Marias da Graça. Ah, tá, As show. Marias da Graça. Show, Vou show. falar todos os nomes que eu conheço aqui, porque eu acho que são referências bacanas, que fazem parte também da minha história. Desculpa, é o meu cabo que está dando esse problema. Não, mas tá indo. Erro Vai que é vai. coisa de palhaços. Perdão, faz parte. Não, tá no Ah, contexto, tá em então, casa, tá assim, tranquilo. mas existe um movimento hoje em dia gigante. Se você botar no Facebook, se você botar no Google, mulheres palhaças, palhaçaria feminina, tem grupos em todo lugar, no Brasil e no mundo,
de mulheres que não só que militam, mas que se apaixonaram pela arte do palhaço também, e aí estão correndo, não sei se é correndo atrás a palavra, né? Mas assim, correndo na frente para entender qual é a identidade da mulher palhaço, se é diferente, se não é. Tem um monte de questões que surgem aí. Então, o panorama hoje está muito diferente do que foi, sei lá, um século atrás, com certeza. Tem muitas palhaças incríveis, maravilhosas. Então, eu acho que é só uma questão histórica mesmo de da gente viver num mundo essencialmente em que o masculino prepondera, patriarcal, essas coisas todas que são reais e que no mundo da palhaçaria eu acho que não seria Não diferente. difere, né? Não difere. Caminha É, ali, enfim. Tá, show de bola. história, né? Faz parte da nossa história. Sim, sim. Certeza a Jamile ficou aqui, acho que satisfeita com a resposta. Pelo menos eu fiquei, não sei a Jamile, mas imagino que sim. Vamos lá, continuando sobre o tema em relação à mulher. Olha, a Larissa pergunta aqui, ó. Conta um pouco pra gente sobre o que é seu trabalho. Você enfrentou dificuldade a mais por ser mulher? Olha, eu acho que não. Nesse sentido, eu acho que eu tive sorte. Também tem assim, né? Digamos que eu estou num lugar muito privilegiado, né? Uhum. Eu sei da diferença que a gente até estava conversando nesse papo que eu falei lá na Unirio, que a Enfermaria do Riso puxou. Eu conheci um grande amigo, que é um grande palhaço, que é o Palhaço o Wilson França, que está assistindo a gente. Ele, por exemplo, ele é da Baixada, ele trabalha no trem. Então, digamos que aí a gente estava ali conversando sobre isso, né? E eu e o Guilherme Miranda, que é meu sócio no Roda de Palhaço, depois eu tenho que falar o nome da equipe, tá? Pode falar. No projeto. Nós dois somos brancos, eu cursei a universidade pública, né? Então, nesse lugar eu conheci a diversidade, né, do mundo que eu vivo, né? Assim, abriu muito a minha cabeça. Uhum. Então, hoje eu consigo ver que talvez essa resposta para ela seja porque também eu estava num lugar de algum privilégio em relação a muitas camadas da sociedade, né? Então, eu te digo pessoalmente que não senti essa dificuldade nem esse preconceito no lugar onde eu estava. Eu estava numa universidade pública, né? Então acho que isso muda bastante. Mas a gente naquele dia lá, foi nesse dia que eu me dei conta de como que a minha história tinha a ver com essa sorte, talvez, né? Que eu chamasse de sorte até então. E também Uhum. acho que estava no meu caminho. Eu acredito nisso. Acredito que foi algo que eu que eu encontrei, que era Uhum. para encontrar, né? Assim, uma pecinha do quebra-cabeça que estava na hora de encontrar. Mas não senti essa dificuldade. Na época que eu comecei a estudar a palhaçaria, já tinha muitas mulheres na minha frente. Então eu acho Saquei. que isso ajudou também. Muita gente já tinha aberto o caminho. Muita gente lá atrás deve ter sentido esse impacto aí, essa dureza que eu não senti, graças a essas mulheres. Não, legal, legal. Então, assim, né, as mulheres de lá atrás, com certeza, abriram um caminho para você e também no seu contexto de privilégio, acabou que você não, enfim, né, pode ter não sofrido, mas é importante o seu reconhecimento sabendo quem você é, né, da onde você vem, o seu contexto é importante. Show de bola, show de bola. Vamos aqui para uma próxima pergunta, ó, do Marcos. Falando um pouco do projeto Roda de Palhaços, eu queria que você contasse para a gente o que é e como surgiu a ideia. Do Roda de Palhaço? Isso. Que bom, vou poder falar dos meus colegas tão preciosos. Olha, eu e o Guilherme, a gente se conheceu em 2007, quando eu e ele éramos do Doutores da Alegria aqui do Rio. Doutores tinham uma unidade aqui no Rio e eu e ele entramos como palhaços profissionais, estávamos trabalhando. E seguimos daí, o Doutores fechou a unidade do Rio, a gente criou um outro grupo, ficamos alguns anos nele e depois eu e ele achamos que a gente queria criar um projeto nosso com a nossa cara, com o que a gente pensava, a gente tinha um pensamento muito parecido e criamos o Roda de Palhaço então em 2016. Mas depois dessa trajetória toda, né? Assim, eu já tinha
Eu já estava desde 2005 no hospital, né? Eu conheci o Gui em 2007, mas eu desde 2005 já estava trabalhando no Doutores. Então, essa história é a continuação dessas histórias, né? E da gente entender que esse era o projeto das nossas vidas, que a gente queria se dedicar a eles, e aí abrimos uma empresa, né? Teve toda uma história de estruturação para a gente poder começar a ser dono do projeto nesse sentido da responsabilidade também, né? Do pensamento. Então, o Roda de Palhaço nasce daí. A gente atua em 2 hospitais públicos federais, que é o Instituto de Pediatria, de Puericultura e Pediatria do Fundão, da UFRJ, e no Uhum. Hospital dos Servidores do Estado. E continuamos nesses 2 hospitais. A gente já tentou crescer, mas todo ano é uma lenha de captação. Então, a gente agora está migrando para, enfim, abrir uma associação. Estamos tentando botar os 2 pés agora no social, porque a gente, por causa do projeto, a gente sempre teve. Mas, enfim, então estamos. O projeto é esse: é levar, promover o encontro de palhaços com crianças internadas em hospitais públicos. Por Legal. enquanto é assim que a gente funciona e desse tamanho. Quanto Então temos tempo já? atores. O Desculpa. projeto Roda de Palhaço com esse nome 2016. Uhum. Então a gente está Uhum. aí, a gente ia entrar, está entrando na 5ª edição. Estamos na lenha e agora com a pandemia, Entendi. então está todo mundo em casa. Assim, isso está mudando, está dando uma transformação intensa nas nossas vidas. Estamos começando a produzir vídeos. Acabamos de lançar um canal no YouTube, o Eu Bobo vi, Canal. eu vi. Bem bacana, bem A gente legal. está se virando, nos 6, nos 7, ó. Porque os meus companheiros são Adriano Pellegrini, Madá Neri, César Tavares, Guilherme Miranda e o Wildson França, que eu falei dele agora há pouco. Essa é a equipe que a gente conta, uma parte no hospital, outra parte como colaboradores e também indo no hospital de vez em quando. E o Uhum. Guilherme Miranda, que é esse sócio e parceiro de vida, de projeto, né? É uma galera aí. Respondi? Respondeu. Eu para mim, eu fiquei satisfeito. Espero que o Marcos também Ah, deixa fique eu só falar satisfeito. uma coisa. Diga. Só uma coisa que é importante. Então, além da atuação no hospital, que é uma atuação que é um projeto diferenciado, né? Ele acontece o ano inteiro, 11 meses do ano, 2 vezes por semana, uma dupla de palhaços entrando nas enfermarias, nos CTIs, ambulatórios e fazendo um atendimento leito a leito. Então, talvez essa seja uma resposta mais específica do Sim. princípio do projeto, que são intervenções artísticas, não são apresentações. Então, a Sim. ideia é chegar junto, abrir a porta, né? E a partir da leitura que está acontecendo, então a gente trabalha com improviso 100% do tempo. Cada palhaço tem a sua pegada, né? Tem os seus instrumentos, tem as suas cartas na manga, mas não tem nada ensaiado, nada preparado. É Sim. tudo o jogo, né? Então, por isso a gente tem um treinamento também, semanal, e a gente tem oficinas para profissionais de saúde e para artistas também. Uhum. Isso tudo forma o projeto Roda de Palhaço. Que aí é uma troca de figurinha aí com os profissionais de saúde, que a gente se entende parte da equipe. Então, o projeto é mesmo de uma articulação de arte com saúde e educação, como eu botei aí, porque a gente vê a força da pedagogia do palhaço, né? Da tecnologia do palhaço, num lugar que a gente fala de cuidado, né? De promoção de saúde, produção de cuidado em saúde. Pelo menos é assim que a gente vê. Não, e o bacana, você falando, a arte com a saúde, essa integração, né, para o desenvolvimento ali do paciente e tal, enfim, das crianças que estão ali, é bem. Porque é isso, né? Essa motivação também com certeza influencia muito na recuperação ali daquele paciente, né? Aquela paciente que está ali. Sim, a gente trabalha com a ideia de encontros, né? E de Sim. encontros alegres. E aí você pode ver definições de alegria que são muito bonitas, né? Uma que a gente gosta de usar e que é bastante usada para quem trabalha em hospital, que é a alegria é o afeto que aumenta a potência de agir. Isso é uma Uhum. definição filosófica do Spinoza que a gente rouba aí e pega para a gente também, porque mais do que o riso, né?
é a alegria do encontro, né? O que nasce daquele encontro, né? O que desperta em mim e no outro, mas ali o palhaço está como um provocador desse encontro que revela esse afeto, para aumentar a potência de agir, justamente para tornar ela protagonista naquele lugar que ela é bastante, a princípio, passiva, né? Ou ela se sente Aham. passiva, porque ela recebe muita informação, ela, né, o corpo dela está sendo muito mexido, tratado, o enfoque é sempre pela doença, e a ideia é a gente lembrar, né, assim, o palhaço ajudar a lembrar a todos que estão no hospital, na verdade, porque quando a gente se relaciona com a criança, a gente está se relacionando com o familiar e com todos os profissionais envolvidos no tratamento daquela criança, e antes e depois de entrar no quarto também. Mas é lembrar essa humanidade que a gente estava falando antes, que na verdade é o que nos conecta, né? Uhum, Então, uhum. e agora a gente fico sempre pensando nos profissionais de saúde que estão passando por isso agora, por essa situação limite, assim, né, de uma batalha, né, assim, que a gente vê essa batalha acontecendo ali no dia a dia, agora isso está, de uma certa forma, agudo por causa da pandemia, Uhum. mas existe ali, quando o palhaço entra, uma lembrança de que, na verdade, o que eu acho que o que desperta a nossa vontade de viver, de voltar a viver, são as relações humanas, né? São os nossos afetos. Concordo. Então, é um pouco por aí. Sim, sim. E quando você falou de Spinoza, eu conheci Spinoza a partir do Clóvis de Barros, que é um filósofo, enfim. Ele fala muito sobre Spinoza, essa questão da felicidade em torno da potência, né? Do conceito de Aham. Spinoza. É muito bom mesmo. Deixa eu lhe falar aqui um pouquinho da pergunta do Jorge. Ó. Projetos como esse surgem e cumprem um papel extremamente importante. Vocês conseguiram utilizar leis de incentivo à cultura? Qual é a sua visão sobre a importância das leis de incentivo? Tem alguma coisa, enfim, tem alguma coisa a Tem colaborar com muita. isso? A gente, sim, a gente vive desde que a gente resolveu fazer o nosso próprio projeto, isso foi antes do Roda de Palhaço, a gente passou a ser um projeto cultural, né? Quando a gente deixou de ser parte da ONG, né? O Doutores da Alegria, que é uma ONG enorme, com uma captação incrível, enorme. Uhum. A gente se viu sozinhos, com os 5 hospitais que a gente atuava aqui no Rio, e falamos, cara, esse projeto somos nós, somos os palhaços que atuam no Rio, somos nós, o trabalho é nosso, vamos fazer. Então a gente virou projeto cultural e começou a buscar captação. E aí a gente estava associado a um outro produtor e tal, mas essa sempre foi a maneira da gente conseguir realizar o projeto. Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, conhecida como Lei Rouanet, e a lei do Uhum. ISS aqui no Rio de Janeiro. São as Sim. duas leis que a gente, desde então, desde 2010, a gente trabalha por captação via lei de incentivo. Então, eu acho... Fala. Não, não, não. Pode continuar, desculpa. Eu acho que a importância é total. Eu acho que tem uma visão crítica a ser feita, né, sobre as realidades que a gente pode pesquisar aí, mas eu acho que elas são essenciais para projetos, por exemplo, como o nosso, e aí não é puxando a lenha para a minha sardinha, mas existem outros projetos como o nosso, que são projetos que não têm geração de receita, né? Uhum. Apesar de que eu também sou atriz de teatro e acho que é papel do Estado incentivar a produção cultural em todos os lugares. E aí eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido, porque a gente tem uma produção cultural incrível, né? Incrível, sim. Cada canto que a gente vai tem uma coisa nascendo ou sendo continuada, né? Uma Uhum. história sendo continuada. Então, se o Estado não faz isso e vai ali e fomenta, ajuda a fomentar, e as leis de incentivo são leis de fomento, Uhum. né? Muito provavelmente muitas iniciativas vão morrendo, porque aí as pessoas acham que tem que viver de outra coisa, Uhum. né? Uhum. E Na, essa é uma desigualdade muito grande que a gente vive. sim, na sexta-feira eu conversei com o Alexandre, que também, enfim, né, já foi diretor. Ele mora aqui na Zona Oeste, mora ali no Cesarão, enfim, ali pra Santa Cruz, aqui perto de Campo Grande, né?
E ele estava falando justamente isso, assim, né? Ele trabalha diretamente com o teatro também, né? Dessa importância do investimento em relação à cultura e ao teatro especificamente, né? Porque acaba que, ele falou, né? Ele se formou em ator, porém ele teve que fazer letras, porque como não tem esse incentivo direto, você meio que tem que se virar nos 30 ali para ser alguma... Não que seja ruim, assim. Ele falou, cara, eu sou muito feliz com isso, mas acaba Uhum. que na minha construção de vida eu tenho que me virar ali para ter uma renda mais fixa, né? Isso é um absurdo, né? Tem que ser uma coisa incentivada justamente por isso, né? Seja em qualquer lugar, tem muita gente produzindo muita coisa boa, né? Muita coisa. E aí é isso, eu acho também que a gente, né, todo mundo, todo ser humano é plural, né? A gente tem vários Uhum, talentos. Mas existem as pessoas que têm esse talento e essa vocação também. Eu acho que é uma vocação que eu não acho que é exatamente só o dom divino da criação, uhum, é, mas é também da vocação de viver disso, porque tem uhum. essa relação e aceitar Lógico. essa condição né, de instabilidade que nem todo mundo tem essa vocação de viver assim, ou tem sei lá, essa sorte, ou aprende, ou acha os caminhos, né, também porque a gente tem que sobreviver. Mas a lei de incentivo é fundamental, acho que ela é muito mal utilizada ainda, principalmente em todos os setores. Eu acho que ela tinha que estar em todos os setores. E aí, se tem que Uhum. regular melhor para não ter abuso aqui, abuso ali, ok, temos que ter fiscalização. Mas a questão não é essa, né? A gente está vendo uma condenação aí disso que é um pouco mais delicada. É um 880 ali, Mas uma demonização, né? É assim, né? Ou tem que ter, é assim, ou tem ou não tem. Não, assim, tem que ter, porém com muita transparência e fiscalização, que os erros, isso é, né, sejam reparados, mas assim, tem que ter porque é fundamental, como um projeto que você está falando aqui, né? Que desenvolve diversos pacientes dentro do hospital com uma integração entre arte e saúde ali, que gera potência nas pessoas, até mesmo, enfim, né, para se curar. E aí, se não tivesse o incentivo, por exemplo, não estaria aí. Então, assim, é muito importante mesmo ter, e mais com fiscalização, né? e essa questão da transparência é um princípio da lei de incentivo, né? Porque você faz uma prestação de contas suada, você está sujeito a qualquer diligência, né? Se Uhum. você, a gente é produtor desde 2016, desde 2015 a gente é proponente do projeto. Então, assim, a responsabilidade sobre, né, administrar um dinheiro público para fazer um projeto acontecer é o que eu estava te falando. A gente entende que o nosso projeto é de responsabilidade social. Não só porque a gente atua no social, mas qualquer teatro tá lá, tá no social, tá dentro da sociedade, Lógico, né? Tá lógico. fazendo a diferença ali. Mas em termos dessa transparência, tá a minha vida tá toda exposta a partir do momento que eu tô, a minha vida como produtora, né? De Uhum. que eu faço esse acordo de patrocínio com uma empresa via lei de incentivo, é tudo muito transparente. Eu tenho Só... todas as notas, todos os documentos, assim, é muito fácil esse chegar junto, assim, sabe? Sim, sim. É uma exigência muito grande para que você é, faça esse tipo Receba, né? Receba receba esse esse incentivo. recurso. Sim, sim. É É, importante você colocar isso. não é um depósito na conta, entendeu? E É, ver aí o que você faz. pediu, toma aí, sei lá, 10 mil, 50 mil, o que for, agora se vira aí. Não, tem todo um procedimento ali, é muito burocrático até, né? Isso. Enfim. Minha amiga, vamos lá. Ó, o Bruno faz uma pergunta aqui, que é o seguinte. Não, tá o Hugo, não vou ultrapassar o Hugo aqui, não. Ó, a importância do auxílio, eu diz o auxílio emergencial, né? A quem trabalha Hum. com cultura e economia criativa, enfim, há uma importância nesse auxílio, né? Como ela, no caso você, né? Como ela avalia o impacto da paralisação do setor em plena pandemia? Pois é. Me enrolei aqui, mas enfim, É, deu para. é sério, o buraco é mais embaixo mesmo, né? Porque desde teatro até na ponta, né? O artista de rua, a gente estava conversando sobre isso hoje na nossa reunião, sobre até um nome que eu ia sugerir para você entrevistar também depois, porque o artista de rua e o palhaço Will Will, por exemplo, que é super parceiro nosso agora, ele trabalha na rua, né? Então, quantos milhões de artistas
e realmente eu não sei qual é o número, mas assim, quantos que vivem da arte de rua, né, e que nesse momento estão totalmente sem ter como trabalhar. O teatro, que está teatro, shows e, né, tudo, casas de música, casa de show, de teatro, de dança. Eu acho que esse auxílio, assim, a gente está cobrando, inclusive, do Estado que a gente receba também, né, que tenha um plano. Eu acho que todas as instâncias teriam que ter um plano pensando nisso, dando conta disso, porque a gente gera uma renda, né, para a cidade muito grande, que eu não sei por que isso não é valorizado do jeito que deveria ser, não só a importância da arte, da produção cultural, mas como essa produção de renda, né, essa... Economia criativa, assim, é isso, né? Há um desenvolvimento. Obrigada. Não, mas é porque há um desenvolvimento econômico muito grande em torno de vocês. Eu esqueci, enfim, não vou falar aqui um número, mas eu sei que é na casa aí de bilhões anual que a economia em relação à cultura gera para a economia alguma coisa mais, alguns bilhões no PIB brasileiro, sabe? E assim, mas é uma visão política, assim, aí, enfim, é como eu Sim, enxergo isso, né? É literalmente uma visão política para não deixar, não ter esse incentivo que deveria ter, justamente pelo poder de transformação que vocês têm na sociedade, sabe? Então, assim, eu tenho a convicção política que tem um porquê, sabe? Enfim, aí também, colocando um pouco da claro. minha opinião. Não, claro, e até porque você vai pensar isso também, né? Tudo é política, né? Uhum, uhum. Então, essa não valorização, ou fingir que isso não existe, né? Ou não tratar isso com a responsabilidade necessária, cuidar desses artistas, dessas pessoas, artistas técnicos, né? Uhum. Quem está cuidando são iniciativas privadas, né? Tem a PTR que fez um fundo, né? Que ele é, recebe e repassa para os artistas, porque eles são a Associação de Produtores de Teatro do Rio. Tem um outro movimento também, que é o Mater, que também está fazendo um movimento de captar, né? Assim, aí captar com as pessoas, com quem puder doar, com quem tem essa condição, e passar para artistas, né? Assim, fazer cesta básica e tal, cada um do seu jeito, mas são coletivos. Uhum. Que eu saiba, além da renda emergencial lá da Caixa, não está tendo nada direcionado para os artistas, assim, a não ser essas iniciativas que não são do governo, né? Então é vergonhoso. Eu acho Sim. muito, eu acho que isso que você falou significa. É, Isso é um recado e muita. é absurdo. Hoje a secretária saiu, né? Lá, a A Regina, Regina. lá, assim. Enfim, ela tá sendo muito, foi muito criticada, né? Justamente pela classe, porque estava basicamente, assim, usando um termo aqui bem ruim, mas cagando, né? Sim, Para esses auxílios, assim, não só o auxílio, mas o que também estava fazendo para fomentar nesse momento de pandemia, porque está todo mundo se virando. E aí você pensa o quê? Que a secretaria, né? Enfim, deixou o cargo de ministro lá, não tem mais o status de ministério, mas pois é é. isso, né? Tem uma responsabilidade muito grande numa classe que desenvolve, enfim, tem toda essa potencialidade aí que nós sabemos. Só que isso é política, eles sabem por que fazem isso, não é à toa. E aí entra na conta da pandemia. Ah, é a pandemia, não consigo resolver. Mas enfim, pelo A menos. gente sabe que não é. A gente É. sabe que não é. Né, que a máquina funciona quando tem que funcionar, né? Enfim, então acho que é uma questão muito delicada e social. Não é só Uhum. desse governo, mas esse governo a gente está vendo uma guerra declarada, digamos É, assim, a né? cultura é Uma específica, verdade. omissão. Não é por acaso que não para nenhum ministro também. Ninguém quer que essa pasta ande, Uhum, né? uhum. Assim, aí a gente está vivendo duas pandemias, né? Assim, uma pandemia e um caos total aí na administração também que a gente está vendo. Mas infelizmente aqui no Rio a gente está totalmente descoberto, né? Porque a gente olha para os governos e pergunta quem está por nós, quem está olhando. E aí a É, gente vai buscar um vereador do PT, do PSOL, alguém uhum. que tem uma ligação histórica e cotidiana com esses grupos, com esses coletivos, de escuta,
Eu estou falando desses dois partidos porque são as pessoas que eu conheço. Uhum. Mas assim, a gente precisa dessa articulação, né? A gente é parte dessa articulação política social, Lógico. político-social. Então, nessa hora está muito vergonhoso a desassistência, a falta de assistência. Sim, Então, vamos sim. continuar pressionando. Isso a gente pode fazer, pressionar o Estado, Lógico. pressionar o município, isso está rolando. Eu já assinei algumas campanhas aí disso, Sim, sim, para que concordo. isso aconteça. Sim, vamos lá para a gente fazer todas as perguntas, porque se for, enfim, né, dá vontade de aprofundar no tema, mas também para pegar as perguntas aqui que as pessoas fizeram, eu acho que pode abranger mais outros temas. De novo, eu tenho a impressão de que convivia com mais palhaços e palhaças nas ruas, nos transportes públicos também. E hoje parece que esse número diminuiu. Diminuiu mesmo ou é impressão minha? Se sim, qual o motivo para essa diminuição? Bom, o artista de rua não é muito protegido, né, pelas leis, inclusive. É muito difícil você promover eventos. Eu não faço arte de rua, mas eu conheço muita gente que faz e sempre reclama disso. Uhum. E isso piorou quando eles foi o TJ, meu Deus, que proibiu. Tá proibido Foi a o arte Flávio nos Bolsonaro lá, trens. filha da mãe, que Foi, o, fez uma. foi ele mesmo? Foi, Exatamente, foi. foi. É. Foi ele. Então, isso até no Propôs. metrô você ouve, né? Gravaram esse áudiozinho dizendo que é proibido manifestação cultural dentro do metrô, dentro dos trens. E na rua não é proibido, mas o Crivella já fez milhares de medidas para impedir, para barrar, para dificultar. Então, existe uma campanha contra o artista de rua. Não é por acaso que ele, eu não sei como é o nome da pessoa que perguntou. Perguntou aqui. Ah, O aqui? Wilson está falando O aqui, Bruno, proibiram as Bruno, Bruno, apresentações Bruno. no trem do Sim, metrô. E o sim. Bruno não é à toa, porque está proibido, né? Uhum. Então, por exemplo, os artistas de rua que trabalhavam no trem e no metrô estão impedidos de trabalhar. E alguns conseguem furar essa barreira, mas eu vejo que muita gente já olha diferente para eles porque é proibido. Então, isso é muito esquisito, é muito nocivo, né? Porque Sim, a rua é pública, né? Claro que o metrô tem a sua gestão privada, o trem, mas são espaços da cidade, né? São lógico, espaços. E se lógico. você em vários países do mundo isso acontece e são artistas maravilhosos como temos aqui e faz parte da cultura. A gente tem uma cultura eu acho que a gente tem uma tendência, principalmente aqui no Rio, tem uma potencialidade para fazer arte na rua que a gente não explora. Isso também é outra coisa que eu não consigo entender, porque a gente gosta de estar na rua, né? O carioca Sim, gosta de estar na rua sim, sim. e gosta de qualquer lugar que seja no bar, seja na praça, seja na praia. E eu vejo muito pouca manifestação cultural acontecer, porque não tem incentivo, né? E aí o artista de rua também fica meio marginal ali, né? Marginal, Porque ele também não. verdade. Não, assim, eu, por exemplo, eu ando muito de trem, né? Para o centro da cidade aqui de Campo Grande. É o melhor, enfim, né? Melhor tipo de transporte. E aí, depois dessa lei, realmente caiu bastante na Supervia ali, nos trens. Só que vira e mexe sempre tem, né? Aquela galera ali que é mais resistente e tal. E é um absurdo proibir isso, porque assim, aí eu falo que daqui de Campo Grande à Central do Brasil é média de 55 minutos a 1 hora e 15, enfim. E aí é o seguinte, a alegria que essa galera traz, todo mundo, eles entram num vagão, Uhum. quando sai todo mundo bate palma. Assim como os palhaços, enfim, toda essa galera que faz cultura ali dentro do trem, tipo, é uma alegria absurda. E isso dá uma... Quem tá ali num trem cheio, lotado, os caras chegam para fazer o trabalho deles. Modifica, sabe? Coloca o clima muito melhor. E aí, mas é isso, né? Você vê que vem, da onde que vem essa proibição? São de pessoas que não andam de trem, não sabem como é que é a dificuldade de vida, já tem um trabalho difícil, até ir e voltar, tá ali estressado, os caras chegam para aliviar, né, aquele estresse, mas os caras querem proibir, parece que é para deixar cada vez mais a sociedade bruta, sabe? Enfim, mas é um pouco, É. é o meu E sentimento os ali. dois lados, né? Você está falando de quem recebe, né? Uhum. E o artista que É, vive disso, né? E que encontrou esse meio. A gente estava falando também lá no início, né? A gente fica procurando o lugar onde a gente vai conseguir estudar para manter a nossa arte
e ganhar o nosso pão, né? Então aí encontra um lugar. Pô, o trem é uma linguagem diferente, você aprende aquela linguagem, você aprende o gestual, você aprende qual é a pegada do negócio. É toda uma técnica que o artista que vai entrar que está na rua ou que está no trem, o cara tem que estudar muito aquele ofício. Então, aí o Will estava falando isso aqui, né? Não tem edital, não tem fomento, não tem incentivo, proíbem. É um cerco, né? O cerco vai fechando. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, essa coisa de oferecer cultura para massa, né? O Will mora lá na Baixada. É muito mais difícil, né? Fica mais difícil. As coisas... Tem menos edital, tem menos coisa, tem menos oportunidade, tem menos incentivo, tem menos visibilidade. Então, é muito complicado. Assim. Sim, sim. Bora se unir nessa causa. Lógico, lógico. Tem muita gente unida aí nessas causas. Tem, às vezes também... Somar. Não, concordo, sim. É porque são essas leis, né, que acabam fazendo sem a população estar presente, sem a população participar mesmo, né, da real, Opinar. enfim, opinar, e acaba que, tipo assim, ó, simplesmente aconteceu. E aí é isso, naquela rotina ali do trabalho, que não tem muito o que fazer, simplesmente, o palhaço ou a palhaça mais não chega aqui, não tem mais essa arte de rua, e aí acaba entrando na rotina também e passa batido, sabe? Mas se você for perguntar a qualquer cidadão ali, cidadã, pô, qual a importância aqui desse artista de rua? Duvido que alguém vai falar mal, de verdade, duvido, porque eu tô falando como experiência própria, Uhum. Quando acontece isso dentro do trem, eu tô falando especificamente dentro do trem, sabe? Porque isso, na rua Sim. a gente sempre encontra. Mas, nem sempre encontra, mas enfim, no centro Nem sempre tem sempre ali. Nem sempre. Aqui na Zona Oeste, pouquíssimos, infelizmente. Mas no trem, você estava acabando acostumando ali, né? E aí, quando parou aqui, eu falei, pô, não é possível, cara. Isso dá uma leveza, aumenta o alto astral ali, enfim, né? Como Spinoza diz, aumenta a potência ali das pessoas, mas os caras querem cortar sempre a nossa potência, né? Se as medidas, se as leis, né, se essa lei, por exemplo, antes de ser simplesmente editada ali, votada no círculo fechado lá da Câmara dos Vereadores ou dos deputados, não sei onde foi essa, Foi na mas Alerj, eu acho. foi na Alerj, né? Da Alerj. Se houvesse essa vontade de ser representante do povo de verdade, né? Se fosse assim, estamos percebendo que isso está causando alguma coisa, que a gente sabe o que é. A gente não sabe por que isso foi proibido, simplesmente para apertar o cerco e não quero essas pessoas, não quero que elas sobrevivam, vai trabalhar vagabundo, né? Esse pensamento assim muito tosco, muito raso. Mas se as leis fossem feitas assim, talvez alerge. Ele está confirmando aqui o Will. Foi da Alerj, sim. Porque foi o Flávio Bolsonaro Então, quando era deputado estadual. Desculpa te cortar. é verdade. Foi porque faz pouco tempo isso. Foi ano 2018, eu passado, acho. né? Foi no retrasado. Ou 2018, 2018 ou alguma coisa 19. assim. Enfim. Enfim, isso não mudou, né? Porque provavelmente alguma pesquisa não foi feita, porque eu concordo com você. Eu acho que existe muita gente que apoia, né? Abraça. Deixa eu lhe perguntar aqui, porque olha só, vou correr porque faltam 10 minutos para a gente só terminar a nossa. Senão a live cai, sabe? Eu queria te perguntar, que essa pergunta aqui é até minha. Enfim, coloquei aqui, mas vamos lá. A pergunta é o seguinte: se teve algum momento que mais te marcou assim na vida ali, né, na sua apresentação dentro do hospital, que te marcou tanto que até mesmo a sua personagem ali como palhaça deu uma quebrada, assim, tipo, foi um impacto tão grande que você teve ali com algum paciente, com alguma pessoa, que você meio que se perdeu ao ponto de... Enfim, acho que deu para compreender. Falar um pouquinho mais de você, dessa emoção, porque... Desculpa te cortar, assim, só para desenvolver, porque eu pensei o seguinte: o trabalho que ela faz para motivar as pessoas, mas não só motivar, né, aumentar a potência das pessoas, são reações mil, né? Porque cada pessoa reage de alguma forma. E eu falo assim, por também trabalhar diretamente com as pessoas, né? Enfim, tem lugares que a reação é X, tem lugares que a reação é Y, e a gente não espera qual a reação que a gente vai receber ali, né? Enfim, queria saber um pouco de você também.
qual foi o momento que, assim, tem algum momento que te impactou ao ponto de você meio que se perder? Falar, nossa, Alguns. imagino. É, são muitos anos, né? Eu comecei em 2005, então é, até ano passado, 17 15, anos, né? aham. Fazendo, Não, né? 2005, sim. 2005 para 2005, agora, não, 10, 15 anos. De 2005 até hoje, até 2020. 15 anos. Isso, nossa, desculpa, viajei. Eu sou de humanas. Que uma Então, pessoa de... vamos lá. Muitas emoções, realmente, mas assim, só para dizer alguma coisa antes, existe uma preparação, assim, existe um entendimento, né, da gente e da gente que escolhe fazer isso profissionalmente, né, e depois de fazer milhões de oficinas com vários mestres, porque não tem uma escola, né, de palhaço, de Uhum. formação de palhaço, como tem formação de ator. Tem várias escolas, tem vários mestres, mas não tem uma escola, assim, na Unirio mesmo, é uma aula, é uma oficina dentro de uma aula optativa, né, que levou para um projeto por causa de uma professora que tinha um estudo de máscara. Então, existe todo um preparo antes de você entrar no hospital, preparo da linguagem do palhaço, de entender, né, qual é a sua linguagem como artista ali dentro. Então, não é só colocar o nariz, né? Você entende que você tem uma pesquisa ali por trás e que continua até o fim da vida. Sim. Então, mas sim, a gente está entrando num lugar. Primeiro que a gente entra na intimidade, né? A gente, num dos hospitais, sobretudo, a gente entra, são leitos individuais. Então, você tem a vida da pessoa, está ali naquele momento de, sobretudo, acho que em geral, fragilidade, né? É um lugar que você está estão muito expostos. É, então, eu não sei narrar. Eu lembrei teve momentos muito difíceis, teve um momento de perceber a morte. Então, assim, durante esses anos, tiveram vários momentos e eu estava em momentos diferentes da minha vida e da minha formação como palhaça dentro do hospital. Então, no início é tudo novidade, Sim. é tudo muita coisa. Mas também é muito animador, muito excitante de estar com outros palhaços que você admira, né, que estão te treinando. Então, você quer ser que nem eles, eu quero chegar lá, né? E aí você faz um monte de coisa errada, tropeça, cai, derruba o negócio. O espaço é pequeno, então você tem que adaptar a sua vontade de fazer um monte de coisa. E você, na verdade, vê que muitas vezes você fazer o mínimo, fazer menos é muito mais, né? Porque a gente também chega muito animado. Como não é uma apresentação, no início, a gente quer acertar, a gente quer dar tudo de si. E Mas na justamente empolgação, né? na empolgação. E se você chega cheio de coisa, você chega lá cheio de coisa. Não, vou falar isso, vou cantar aquela música, vou mostrar um truque de mágica que eu aprendi. Aí você chega lá, entra no leito, tá, Júlia, agora conduz você. Vai lá, Sheila. Aí a criança simplesmente ou tá dormindo, muitas vezes, ou naquele dia não tá legal. Então, você tem que diminuir, né? Assim, vai Sua falar em frequência. 100%, Sim. diminui para 1, chega devagar, pergunta se pode entrar, sabe? Testa um negócio, tropeça ali para ver se ela tá contigo. Então foram muitas emoções, desde isso, da relação com a morte, né? Que é uma coisa muito forte, Muito forte mesmo. Muito que forte. desestabiliza, mas você tá com o palhaço. Então, existe uma fé na linguagem, assim, que eu lembro de muitas vezes ouvir isso, né, de quem estava me treinando, de quem já estava mais tempo que eu. Acredita no palhaço. Porque a gente tem um recurso, né? A gente não está entrando ali nesse lugar de fazer o bem ou sabe, de eu vou dar o meu melhor, então vai ser ótimo para o outro, eu estou dando amor. A gente entra ali com a arte do palhaço. Então, existe Sim. uma tradição atrás de mim que eu preciso acreditar nela porque eu Uhum. escolhi aquela arte para entrar ali, aquele meio, aquela linguagem. Então, isso me sustentou
todas essas vezes. Até Acredita hoje. no palhaço. Não importa a situação mais difícil, é o palhaço que vai te dar a saída. Uhum. Porque se você... Claro que isso já aconteceu, né? Deu falar assim, caraca, falar com o meu parceiro, né? Dar uma saidinha ali, vamos no banheiro, preciso chorar um Porque, pouco. Porque é muita emoção, imagina. mas olha, na maioria das vezes, e eu estou trabalhando aí há 15 anos, eu tive muito mais momentos alegres do que momentos tristes, nesse sentido. É esse encontro que vale. Então, a gente não está preocupado com o antes e com o depois, de verdade. Então, aquele Sim, momento é tão importante, tão potente para a criança quanto é para mim, sabe? sim, sim, sim. De acreditar no trabalho que a gente faz, de acreditar cada vez mais no palhaço, no erro e no pequenininho, e no olho, e, sabe, no tamo junto, Uhum. e mostrar a minha fraqueza, deixar ver a minha fraqueza, né? Mais do que Sim, mostrar. Deixar legal. ver a minha fraqueza, se eu tô com medo, eu posso ficar com medo, porque eu sou palhaço. Então, sabe, o meu estado de espírito, a ideia é que eu me deixe ver. Essa máscara, na verdade, é para revelar. Então, quanto mais eu apostei na linguagem, mais eu encontrei Mas deu certo. saídas mais verdadeiras, mais interessantes, Legal. junto com a criança, sabe? Legal, minha amiga. Vou te falar, falta 1 minuto e 20 segundos para acabar aqui. Eu quero te agradecer muito, de verdade. Agradeço muito ao Rod, ao Rodrigo, né? Enfim, por Eu ter feito também. Obrigada, essa, Rodrigo. por ter ligado isso aí. Gostei muito, aprendi bastante. E aí, 20 segundinhos aí, se despede e fala também das redes sociais que você quiser. Sim, agradecer demais da conta, Rodrigo, e a você. Muita generosidade também, assim, de abrir esse papo. Muito obrigada. Rodadepalhaço.com é o site. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, Roda de YouTube. Palhaço. E o YouTube, que é o nosso novo projeto, Bobo Canal. Põe lá no YouTube, se inscreve, por favor. E Gente, olha segue só. a gente vai. Boa. Não, olha só, É isso. e segue. Olha só, vamos dar uma risada no 3 que a galera vai printar, vai colocar nas suas histórias e marca a gente que a gente vai repostar. Um beijo. Vamos lá. Boa. 3. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o finalzinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo. Quem puder, siga nossa querida Júlia, tá bom? Que vai ser muito importante para vocês acompanharem Adorei te esse conhecer, processo. Siri. Eu também, virtualmente, mas já já nos encontraremos e vamos dar um abraço aí junto com o Rod. Tchau!